Sequência Santo Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, falando Jesus às turbas, uma mulher levantou a voz do meio da multidão e lhe disse: Bem-aventurado o seio que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Ele, porém, observou: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Podem sentar, meus irmãos. Vamos hoje também pedir a Nosso Senhor pela nossa diocese. Agora, exatamente nesse momento, estão sendo ordenados 2 diáconos para a nossa diocese, quer dizer, 2 futuros sacerdotes que em breve serão ordenados sacerdotes. Então nós vamos ter 3 diáconos agora transitórios, já se preparando para receberem a ordem no grau do presbiterato. Então vamos rezar. É uma bênção para a diocese, mais 3 diáconos. 2 hoje, 1 já foi ordenado. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esta foi a resposta que Jesus deu a uma mulher que do meio da multidão se levantou admirada com o que ele estava pregando e gritou do meio da multidão: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E Jesus não rejeita esse louvor à sua mãe, mas ele coloca algo na frente. Antes dessa bem-aventurança material, biológica, há uma outra bem-aventurança que é própria de Maria, e é a bem-aventurança de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. E como Maria, nós também podemos ser bem-aventurados e ouvirmos a palavra de Deus e colocarmos na nossa vida. Vejamos como Maria ouvia essa palavra. Vejamos como ela colocava em prática e que desdobramento isso tem para nós. Maria ouviu a palavra de Deus e colocou em prática. Primeiro ouviu a palavra de Deus. Se nós vemos em Maria, quando ela vai visitar a sua prima Santa Isabel, aquele cântico belíssimo do Magnificat, que nós rezamos e cantamos tantas vezes, e a minha alma glorifica ao Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Todo aquele canto do Magnificat, ele expressa um profundo conhecimento que Maria tinha de todas as profecias, de tudo aquilo que mostrava o Antigo Testamento. Se nós imaginamos uma menina, Maria tinha de 14 para 15 anos, que era a idade comum em que as meninas se casavam naquela época, e já com essa idade, numa adolescência, como nós dizemos hoje, ela já mostrava esse profundo conhecimento de toda a tradição do Antigo Testamento, de todas aquelas profecias, aquilo que Deus já tinha prometido ao povo hebreu, ao povo judeu. Maria expressa que ela estudava, que ela conhecia, que ela se aprofundava, e aquilo calava fundo no seu coração o verdadeiro sentido de cada profecia e de cada palavra de Deus. Então Maria ouvia tudo aquilo que Deus expressava através do que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo. Mas vamos ouvir também Maria, ela ouvir a voz de Deus. Nos profetas antigos, Deus falava para eles, seja diretamente, seja através de anjos. Agora vamos ver Maria receber a visita de um anjo. E o que o anjo anuncia a ela? Anuncia que chegou a hora da salvação, a hora de Deus redimir a humanidade, de libertar o homem do pecado, libertar o homem da morte, de dar a vitória definitiva sobre o demônio. E Maria, representando toda a humanidade pecadora, embora Maria não tivesse nenhum pecado, ela então vai tratar com o próprio Deus da salvação da humanidade. E Deus envia então um anjo,
A palavra anjo significa mensageiro. Deus envia o seu mensageiro para, em nome de Deus, anunciar que chegou a hora da salvação, que a plenitude dos tempos chegou e Deus, que prometeu a salvação da humanidade, agora vai realizar. Mas precisa do consenso da humanidade. Precisa que a humanidade diga sim. Quem vai dizer sim? Estavam todos imersos no pecado. Muitas vezes estão preocupados com tantas outras coisas. Mas Deus então prepara uma mulher. E se por uma mulher entra o pecado no mundo, Deus quer que por uma mulher entre a salvação. E se foi um anjo, demônio, que no paraíso tentou a mulher e depois Adão e trouxe a humanidade para a perdição, agora vai ser por um anjo que Deus, na sua sabedoria, vai anunciar o Salvador. E o anjo, em nome de Deus, fala com Maria. Foi um anjo do Senhor enviado, um anjo enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem. E o nome da virgem era Maria. Então, entrando o anjo onde ela estava, vai saudar Maria. A primeira voz de Deus para com Maria, através do anjo, é uma saudação. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor é contigo. E Maria, perturbada com aquelas palavras, o que significa isso? E o anjo continua: achaste graça diante de Deus, correspondestes à graça, e Deus lhe deu todas as graças. Achaste graça diante de Deus, e darás à luz um filho. Eis que chegou a grande notícia, a notícia da salvação. Ele será chamado Filho do Altíssimo, é o Filho de Deus. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, reinará na casa de Jacó, seu reino não terá fim. É filho de Deus, mas também é filho do homem, porque é filho de Maria. Então tem a natureza divina e tem a natureza humana. E Maria escuta. Deus chama Maria para colaborar nessa grande obra de salvação. E o que diz Maria? Eis aqui a serva do Senhor. Claro que Maria pergunta como aconteceria. O anjo explica que vai ocorrer com ela é obra do Espírito Santo, obra do amor de Deus. O Espírito Santo virá sobre ti, força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. O santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Portanto, Maria ouve a palavra de Deus. São Lucas vai dizer que Maria sempre ouvia a palavra de Deus. Ouvia e meditava essa palavra em seu coração. Maria vai ouvir então, agora, um anjo, em nome de Deus. Mas durante toda a vida de Jesus, Maria vai ouvir essa palavra, ouvindo Jesus. Imaginemos quantas coisas Jesus deve ter conversado com Maria. Quantos segredos, quantos mistérios. O mistério do amor de Deus revelado pela própria palavra, pelo próprio feito carne. E ali Maria vai cuidando de Jesus, cuidando dessa palavra, seja no seu ventre materno por 9 meses, seja por pelo menos 30 anos, quando Jesus ficou na casa de Nazaré. Quantas vezes Jesus falou com Maria? Quantas vezes Maria ouviu Jesus? E Maria conversou com Jesus? Quantas perguntas certamente Maria fez a Jesus? Quantas respostas Jesus deu a Maria? Então Maria sempre atenta em confiar, em se entregar e sobretudo em escutar, não só com os ouvidos do corpo, mas escutar com os ouvidos do coração. Maria é aquela que ouve a palavra de Deus. Seguindo a Maria, nós também temos que estar prontos a ouvirmos a palavra de Deus se nós queremos a bem-aventurança do céu. Ninguém vai poder alcançar a santidade ou muito menos alcançar a vida eterna se não estiver atento à palavra de Deus. E como vamos ouvir essa palavra? Primeiro,
na Sagrada Escritura, Deus fala e vai falando através dos tempos, e por último fala através do seu Filho, nos Evangelhos, depois nos fala através dos apóstolos, algumas cartas nós temos no Novo Testamento. Então vamos estar atentos a essa palavra, vamos procurar ler a Sagrada Escritura, procurar meditar, não pegar a Escritura como se fosse um livro mágico. Não, a nossa religião não é religião de um livro, religião é religião de Jesus, Filho de Deus, é na fé nele, na pessoa dele, mas ele nos fala. Então muitas coisas que ele nos falou estão ali escritas. Então o contato com a Sagrada Escritura é o contato com o próprio Deus ali que nos fala. Podemos entender a Sagrada Escritura como uma grande carta que Deus envia para nós. Então vamos ali ler e escutar Deus falando dentro do nosso coração. Mas vamos escutar também através da igreja, aquilo que a igreja vem nos ensinando no dia a dia. Deus nos fala através do seu magistério. Quantas coisas os papas foram nos ensinando, nos mostrando como devemos fazer, o que devemos crer, como devemos agir. Então tudo isso a igreja nos ensina. Então, devemos estar atentos àquilo que a igreja sempre ensinou. A igreja, ela não muda o seu ensinamento. Enganam-se aqueles que acham que a igreja muda. A igreja não muda. A igreja pode melhorar, progredir no conhecimento da verdade, que é sempre a mesma, ontem, hoje e sempre. Porque a igreja, ela não muda na doutrina, não muda aquilo que é verdade de fé, não muda aquilo que é verdade de moral. Não, ela pode crescer, progredir no conhecimento. Então devemos estar, pois, atentos àquilo que a igreja sempre ensinou, sempre. São Paulo diz para os Gálatas: se eu vier aqui, ou se mesmo um anjo do céu vier ensinar uma outra verdade que não foi anunciada, não recebais, que seja anátema, que seja excomungado ou amaldiçoado, porque a igreja não muda nos seus ensinamentos. Aquilo que ensinou antes, sempre ensina e sempre vai ensinar. Por isso temos que ter muito cuidado com novidades do ponto de vista doutrinário. Não podemos mudar, porque a verdade é sempre a mesma, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então ouvimos o que Deus fala na Sagrada Escritura como Maria, ouvimos o que Deus fala através da igreja, do seu magistério, mas ouvimos também o que Deus fala através dos nossos superiores, que têm uma autoridade divina. A autoridade do Papa é uma autoridade divina. O Papa é sucessor de Pedro, como cabeça visível da igreja, é como base, como princípio de unidade, fundamento dessa unidade na igreja. Santa Catarina dizia que o Papa é o doce Cristo aqui na terra, é o vigário de Cristo, faz as vezes de Cristo. Então, olhando o Papa, eu olho Jesus. O Papa, é claro que deve ser amado, querido por todos, mas mesmo que um ou outro não goste de alguma situação, alguma atitude, nunca, de maneira alguma, pode rejeitá-lo, pode deixar de amá-lo, pode deixar de respeitá-lo, porque ele é o doce Cristo aqui na terra. Então, quando ele nos fala, sobretudo em seu magistério, quando nos ensina, é Deus quem nos ensina. Ele atualiza aquelas verdades de sempre para uma maior compreensão dos tempos atuais. Então ouvimos a Deus através dos nossos superiores, o Papa para o mundo inteiro, o Bispo, que é sucessor dos apóstolos, para a sua diocese. Então, nesse respeito e nessa audição, nessa abertura à palavra de Deus, que vem pela boca de nossos superiores, nós caminhamos. Maria ouviu essa palavra, mas Maria colocou em prática. Veja o que Maria fez.
Maria não só ouviu a voz do anjo e ficou lá 9 meses deitada numa cama esperando Jesus nascer. Não. Maria se levantou e, sabendo que a sua prima, Santa Isabel, estava grávida de 6 meses, Isabel já era idosa, Maria vai às pressas para uma longa viagem. Era mais ou menos uns 3 dias de caminhada, e distante, enfrentando o calor do dia, o frio da noite, montado no lombo de um jumento, subindo e descendo escarpas, pedras, poeira, cansaço, fome, sede. Mas Maria não mede esforços quando ela tem que ir ao encontro da sua prima que estava precisando dela. E Maria vai lá para anunciar a grande graça que ocorreu com ela, sim, mas ela vai sobretudo para estar com Isabel, porque Maria ouviu a palavra de Deus, agora ela vai colocar em prática essa palavra, e vai colocar em prática no serviço, na caridade. Então nós que somos cristãos, ouvimos tantas vezes a palavra de Deus, tantos conselhos, tantas admoestações, colocamos em prática aquilo que aprendemos? Como a palavra de Deus toca dentro do nosso coração? Nós ouvimos tanto, mas em que colocamos em prática aquilo que nós escutamos tantas vezes? Seja na Sagrada Escritura, seja numa pregação, numa homilia, seja num estudo, seja através dos nossos superiores, nós colocamos em prática. E colocar em prática é servir. Colocar em prática é amar, um amor oblativo, ou seja, um amor que se entrega, um amor que busca servir, como Maria. Maria era cuidadosa com as necessidades dos outros. Veja, por exemplo, em Caná da Galileia, aqueles noivos estavam lá sofrendo um vexame, porque faltou vinho na festa. E Maria, atenta, poderia dizer: isso não é problema meu. Quantas vezes nós dizemos isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Que se virem. Não planejaram, não cuidaram, então que se virem. Mas eles vão passar vergonha. Eu não tenho nada com isso, eu vim aqui para me divertir. Poderíamos dizer isso. E muitas vezes nós dizemos. Quantas vezes passamos pelas ruas e vemos pessoas caídas e não fazemos nada? Pessoas sofrendo e passamos direto e fingimos que não vemos. Muitas vezes até dentro da própria casa. Quantas vezes um pai ou mãe de família vai descobrir que seu filho está com problemas quando a coisa já está adiantada, porque não teve tempo de olhar, de dialogar, de ir ao encontro, porque as preocupações foram muito grandes, tem muito o que fazer. Isso pode ocorrer dentro da própria casa. De repente descobrem que o filho precisa. Vimos o exemplo desse santo que foi canonizado agora, Pier Giorgio Frassati, Pedro Jorge Frassati, filho de um grande senador italiano e dono lá do jornal, La Stampa, homem rico. O filho estava doente, pegou poliomielite, uma doença rara para adulto, estava morrendo. É um inútil, está na cama lá, não faz nada, é um inútil. E ele, calado, ficou lá sofrendo. Só no último dia, praticamente, da vida dele, é que ele está doente. Está doente. Muitas vezes nós vemos pessoas precisando de nós e não fazemos nada. Ou simplesmente passamos como se nada estivesse acontecendo. Isso pode acontecer em toda parte. Dentro da igreja, muitas vezes. Então nós precisamos também ter empatia, ou seja, nos colocarmos no lugar do outro, dos seus sofrimentos, das suas necessidades. Certo que muitas vezes nós achamos que a pessoa faz uma tempestade com um copo d'água, mas a verdade, para ela não é um copo d'água, é um torrente. Temos que nos colocar no lugar dela. Às vezes as pessoas vêm falar conosco dos seus problemas e eu digo: você não sabe o que eu passo, a minha cruz é muito maior que a sua. Você não pode fazer nunca, não podemos dizer isso nunca.
Porque cada cruz tem um peso para cada um, de acordo com o peso que recebe. Para cada um é pesada, ó. Para ela é uma cruz pesada. Então eu tenho que aprender a me colocar também no lugar do outro, como Maria fez com aqueles noivos. E vai a Jesus e diz: eles não têm mais vinho. E Jesus olha para ela e diz: mãe, isso é conosco. Mas Jesus, ele falou isso não porque ele não quisesse fazer, evidente, mas para mostrar que ele iria fazer por causa do pedido de Maria. E fez um grande milagre, o primeiro milagre da sua vida pública, transformando a água em vinho. Então Maria é essa que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. E coloca em prática no amor. Um amor a Deus, um amor oblativo, um amor que louva a Deus, que se dedica às coisas de Deus. Mas é também um amor que olha para o lado e vê aquele irmão que precisa. Não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão. Seria hipocrisia. E Jesus abomina os hipócritas. Aquele que está sempre com o terço na mão, é bom, rezou, mas como isso reflete na sua vida? Você reza, vai à missa, se confessa, comunga, ótimo, mas o que isso provoca e transforma na sua vida com relação aos outros? A compreensão você tem? Você coloca em prática a caridade? Você perdoa? Sabe acolher? Procura ser paciente nas dificuldades do outro? Então, em que eu coloco em prática tudo aquilo que eu digo que vivo? Não sejamos hipócritas. Deus, eu te amo de todo o meu coração, e vive fazendo maldades para os outros, criando tumultos, articulações, fofocas, maus tratos, fecha os olhos para as necessidades alheias, eu podendo servir. Então Maria nos dá esse exemplo, daquela que não só ouve, mas aquela que guarda no seu coração e aquela que coloca em prática na sua vida. Jesus diz exatamente isso: antes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Mas temos uma terceira reflexão que podemos resumir em 2 frases. Primeiro, aquela mulher disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Perfeito. E Jesus dá uma dimensão maior. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Então, temos que colocar uma prioridade naquilo que é espiritual para o que é material. Temos que cuidar das coisas materiais? Sim. Mas há algo muito mais importante, que é a vida espiritual, que está acima, que não suprime a material, mas que está acima. Jesus ensina outra coisa também aí com essa frase. Nós temos a vida temporal, que é a vida aqui na terra. Tempo que não se acaba, que é a vida eterna. Então Jesus diz: podem cuidar das coisas do mundo, das coisas temporais. Vamos cuidar da vida temporal, ótimo. Mas acima da vida temporal, você tem que cuidar da sua eternidade. O que é que você está fazendo para a sua eternidade? Então, a vida eterna, ela tem um valor maior do que a vida temporal. Por isso disse Jesus: antes, quer dizer, primeiro, bem-aventurado o que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Então, nesse dia da nossa peregrinação aqui, nesse santuário de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, vamos aprender com Maria e colocar em prática tudo aquilo que Maria ensina e que Maria viveu enquanto na sua vida aqui na terra. E peçamos a ela que interceda por nós, para que estejamos sempre com o coração aberto para a vontade de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.